caso do Jair Bolsonaro, existe uma situação jurídica, legal, de restrição de ele se comunicar com o público. E quando você coloca um avatar dele, um Jair Bolsonaro sintético, se comunicando com o público, a pergunta é: uai, e aí? É ele ou não é? Né? Enfim, objetivamente não é ele, é sintético, mas politicamente, em que campo estamos? Né? Qual que é a tua avaliação sobre se esse vídeo de inteligência artificial do Bolsonaro falando na convenção viola as cautelares, essa proibição dele se comunicar, e como é que isso se compara, por exemplo, com a carta, enfim, como é que você está avaliando este caos? Flávio, desculpa, doutor Leandro, me perdoe, deixa eu só forçar aqui um pouco o meu argumento. No fim das contas, existe uma diferença, me parece, entre uma proibição do ex-presidente Jair Bolsonaro se comunicar. Ele pode se comunicar com as pessoas que estão autorizadas a visitá-lo em casa, falando. Ele não pode gravar um vídeo, ele não pode gravar um áudio, ele não pode escrever uma carta com o objetivo de fazer propaganda política. Essa é a ordem do ministro Alexandre de Moraes. A gente pode ter uma conversa se a ordem é excessiva ou não é, mas essa é a ordem, pronto, está decidido, fechado, acabou. Agora, uma coisa completamente diferente é o candidato Flávio Bolsonaro ter o direito de informar ao público aquilo que ele representa. Não é uma conversa aqui sobre o que nós achamos que é de bom gosto ou que não é de bom gosto. Os Bolsonaro gostavam de usar uma camiseta que remetia àquele tipo de camiseta pop dos anos 70 e 80 da esquerda, com Che Guevara e tudo mais, só que no caso deles era um retrato em alto contraste do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um torturador da ditadura militar, e com a legenda Ustra vive. Eu acho de um profundo mau gosto. Mas eles estão comunicando aos eleitores quais são os valores que eles representam. O bolsonarismo é um movimento político. O homem Jair Bolsonaro tentou dar um golpe militar. Tentou convencer os comandantes das três forças a se juntarem a ele para virarem a mesa do resultado da eleição do ano passado e, assim, dessa forma, dar um golpe militar. Os comandantes militares, 2 dos 3, com exceção do comandante da Marinha, não embarcaram, não aconteceu o golpe. Por ter tentado dar o golpe, ele foi preso. E as cautelares vêm por aí. Mas isso é o homem Jair Bolsonaro. O bolsonarismo, ele segue vivo. E ele busca eleitores. No fim das contas, quando a gente apresenta, ou no caso, quando eles apresentam uma imagem sintética do presidente Jair Bolsonaro, o que eles estão dizendo é a mesma coisa que estaria numa estampa de camisa. Eles estão usando a estampa do ex-presidente Jair Bolsonaro para comunicar: nós representamos este conjunto de valores. E é isso que você quer numa campanha eleitoral, que os políticos digam o que eles representam. Por isso que eu não sei o quão sutil é essa diferença. Para mim parece muito evidente que são coisas diferentes. A possibilidade do homem Jair Bolsonaro se comunicar e a possibilidade do candidato Flávio Bolsonaro comunicar qual é o conjunto de valores e que tipo de movimento ele representa. Mas, por outro lado, não é como se você tivesse o próprio Bolsonaro atuando na campanha? Porque, assim, é um vídeo de IA, mas é a imagem dele fazendo um discurso. Não é ele. O Vox Vida traz esse questionamento aqui. Ele diz, para mim o vídeo de IA é pior do que a carta. Enfim. Mas não é ele. Ele está proibido. Se o Flávio for proibido de dizer que ele representa o pai, a justiça vai estar concretamente cerceando o poder dele de fazer campanha. A gente está numa democracia, gente. Me parece que a gente está tendo um debate sobre tecnologias. Porque a imagem de IA, o vídeo de IA não é o Bolsonaro. A carta também não é o Bolsonaro, mas o Bolsonaro de papelão que estava na convenção do PL para as pessoas tirarem foto com ele também não é o Bolsonaro.
são todas representações de Bolsonaro. E a gente tem que decidir, no final, a justiça, qual é a tecnologia que pode e qual é que não pode. São todas tecnologias de comunicação. A obra de arte, tecnologia de comunicação. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? Aquele texto que é a primeira coisa que qualquer estudante de comunicação lê do Walter Benjamin, né? Professor, perdão. E Pedro, só para... Enfim, é triste do ponto de vista, né, enquanto país, que nós vamos partir para uma segunda campanha presidencial com um ex-presidente preso, né? Porque estamos com Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro preso, e em 18 passamos com Haddad candidato, com o Lula preso. Digo triste do ponto de vista, né, institucional, do ponto de vista, né, enfim, histórico. Mas eu acho que precisávamos olhar também um pouquinho de como foi aquela campanha em 18, que ela nos dará algumas pistas para esta eleição, né, presidencial. Então, em 18, por exemplo, o Lula também recebia pessoas na campanha, inclusive Haddad na qualidade de advogado. Então, o Haddad também tinha uma procuração e ia sempre lá fazer reuniões, conversas, e recebia, sem dúvida nenhuma, orientações. Era proibido de dar entrevista. Vamos lembrar que a Folha de São Paulo tentou fazer uma entrevista com ele e o Supremo proibiu. Ele tentou fazer o registro de candidatura. Ainda há uma tentativa de registro. À época, o TSE era presidido pelo ministro, salvo engano, Barroso, e que impossibilitou, inclusive, os atos de campanha, o que isso está na lei, que enquanto eu estou recorrendo, eu posso fazer propaganda. Há uma decisão do TSE dizendo assim, não, tem que parar de fazer campanha já, porque foi indeferido o seu registro e você não tem nenhuma chance de viabilidade desse eventual recurso. Então, está proibido de ou substituir o candidato ou não terá propaganda. E a campanha de Haddad se valeu naquela propaganda de imagens do Lula. Então, na televisão, então, todas as imagens pretéritas que eram gravadas, que tinham com ele, foram usadas na propaganda eleitoral. Então, isso era perfeito porque, assim, faz parte da história, não quis se apagar a história. O que não era permitido era que Lula tivesse vídeos novos a partir do seu cárcere, tivesse novas imagens gravadas, mas aquilo que fazia parte da história dele enquanto ex-presidente, ao lado do Haddad, ao lado da Manuela, que era a então vice do Haddad naquela eleição, eram perfeitamente possíveis. Há, inclusive, uma camiseta também vermelha com a cara dele metalúrgica, Lula livre, que eram tinha até o Data, a gente tinha aqui na Paulista, o Data camiseta, Data, né? Toalha, Data toalha, né? Era a toalha do Lula livre e a toalha do Bolsonaro, enfim, nós tínhamos aqui em São Paulo essa nossa pesquisa informal eleitoral. Nada se comparada ao meio-ideia, diga-se de passagem. Enfim. Então, a campanha bolsonarista desse ano vai poder se valer também dessas imagens, do uso da figura do Jair. Só que a tecnologia avançou. Né? De 18 para cá, nós temos estas... Penso eu que este vídeo de inteligência artificial na rede social, com a imagem do Bolsonaro dizendo, olha, votem no Flávio e tal, ele seria proibido. Porque nós estamos fazendo um conteúdo comparável a uma deepfake, pelo que está na lei, de alguém que não poderia, neste momento, fazer um pedido de voto, porque está impossibilitado. Então, me parece que, juridicamente, isto seria proibido se fizermos um vídeo dele como se estivesse fazendo agora uma fala de apoio, ainda que não fosse ele. Mas a utilização dos elementos do bolsonarismo, a utilização de imagens dele, de falas anteriores, me parece perfeitamente legítimas. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto.
Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No Ponto de Partida Sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos 2 lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.